Eis que venho sem demora, Apocalipse 3:11, breve o Senhor Jesus voltará. A você um bom e feliz sábado. Muito obrigado por ter escolhido estar aqui na Captain Brazilian, essa comunidade de amor e fé. Jesus, eu estou feliz. Os microfones foram arrebatados junto com os cantores, né? Som, estão me ouvindo? Ok. Eu estou muito feliz porque nós estamos com a igreja praticamente cheia, louvado seja o nome de Deus. E fato é que nós temos nesta manhã a presença de alguns amigos que estão aqui nos visitando. De onde quer que você tenha vindo, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe você ricamente. Na semana passada, embora eu não estivesse aqui, lá do acampamento eu recebi um feedback muito positivo da pregação da professora Nadima Forte. Alguns irmãos no próprio sábado durante a semana mencionaram com muita satisfação a mensagem que ela nos trouxe. E nesta manhã nós temos a alegria de ouvir o seu esposo, pastor Ismael Forte. Por favor, pastor, venha aqui à frente. O pastor Ismael Forte, ele nesse momento, ele é jubilado, já completou a sua carreira já como pastor em exercício, em atividade. A sua última atividade ministerial foi na Associação Paulistana, como líder para o Ministério de Escola Sabatina, e está aqui acompanhando a sua esposa, juntos estão passando alguns dias aqui nos Estados Unidos. Pastor, muito obrigado de coração por ter aceito o nosso convite, por estar aqui nesta manhã. Que Deus o abençoe ricamente e através de você que Deus nos abençoe. Obrigado. Pastor Marco, obrigado pela oportunidade. Eu já tive o privilégio de estar aqui nesta igreja por 3 vezes, quer dizer, nesta não, né? Esta é a primeira vez. Ok, o privilégio de estar aqui na igreja, que é até difícil de falar, né? Mas é a BR2, mais conhecido como BR2, e é uma alegria muito grande poder participar desta manhã, deste culto de adoração. Eu não sei quantos de vocês se apaixonam mais de uma vez. Eu me apaixonei várias vezes na minha vida. Pode colocar, por favor, aí o nosso... E a última paixão foram por 2 mulheres. Quando eu me jubilei, quando me aposentei, eu tive o privilégio de receber essas 2 criaturas na minha vida. A Cecília, mais cabeludinha, e a Olívia. A Olívia é filha do meu filho e a Cecília é filha da minha filha. Também no período que eu me aposentei, as 2 ficaram grávidas e me deram este presente. Mas não ficaram só nisso, não. Eu ainda tive o privilégio de receber mais alguém. Está fazendo os ajustes ali e tal, mas daqui a pouco vamos chegar num acordo. E aí veio também o Arthur. O pequeno Arthur está com 6 meses e 10 quilos. Tudo que nós compramos aqui, tivemos que trocar tudo, porque o moleque cresceu demais e realmente é uma alegria muito grande poder ter esta criança na nossa vida. Queridos, vai funcionar aí? Vai. Quando Jesus esteve neste mundo, tem aqui alguns rostos conhecidos, é uma alegria vê-los. Quando Jesus esteve neste mundo, ele viveu conosco por 3 anos e meio. Por 30 anos ele viveu no anonimato. Quando ele completou 30 anos, que era mais ou menos a idade possível de ele poder realizar o ministério público, ele foi procurar João Batista, fechou a sua oficina, fechou a sua carpintaria, entregou a chave para sua mãe e foi procurar João Batista. E lá ele foi batizado, no Rio Jordão. No dia que ele foi batizado, ele recebeu 2 poderosas manifestações. A manifestação do Espírito Santo, em forma de uma pomba,
e a manifestação do Pai, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E as pessoas que estavam ali viram esta manifestação. Saindo dali, Jesus foi para o deserto, e por 40 dias e 40 noites, Jesus ficou orando e tendo uma comunhão íntima e pessoal com o Pai. Após os 40 dias, ele foi tentado pelo diabo, simplesmente mostrou a arma mais poderosa para resistirmos à tentação, está escrito. E ele então desceu para a realização, ou início da realização do seu ministério. E ele começou então chamando alguns dos discípulos. E o objetivo do chamado desses discípulos não era simplesmente para enviar para a missão, mas havia um objetivo principal, primário, que nós encontramos em Marcos capítulo 3 e o versículo 14, que está aqui colocado no quadro. Então designou 12 para quê? Primeiramente, para estarem com ele, para aprender dele algo que eles precisariam no exercício do seu ministério algum tempo depois. Então, o primeiro chamado para os discípulos foi para estarem com eles. E depois de 3 anos e meio, depois de um período, então Jesus os enviou a pregar. Então nós encontramos aí o primeiro compromisso ensinado, o primeiro pilar ensinado por Cristo para o sucesso da vida de comunhão é estar com Ele. Quando nós conhecemos a Jesus, quando nós conhecemos a igreja de Jesus, quando nós conhecemos o plano de salvação de Jesus, a primeira coisa que nós precisamos aprender é justamente estar com Ele, passar tempo com Ele. Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o nosso Salvador, Ele que está pagando o preço da nossa salvação, Ele que está pagando o preço por nós termos escolhido o pecado. Então nós precisamos aprender com Ele, e esta necessidade, ela se torna muito clara, quando aparece em São João 15, verso 5, sem mim, o que nós podemos fazer? Nada. Nós precisamos deste relacionamento e desta comunhão. Querido, às vezes a correria da vida, ela nos faz esquecer de algumas coisas muito importantes. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se nós conseguirmos coisas, mas não tivermos o Senhor, não vai adiantar grande coisa. Porque a única coisa que vai transpor a eternidade, a única coisa que vai deixar este mundo e vai para o mundo renovado, transformado, é aquilo que eu vou alcançar na minha comunhão com Cristo, que é uma mudança de caráter, é uma transformação de vida. Viver uma vida sem comunhão com o nosso Deus, viver uma vida sem um relacionamento pessoal com o nosso Deus, é como viver uma vida em vão. É como viver uma vida sem sentido, é como viver uma vida sem objetivo. Para nós que queremos o céu, para nós que estamos aqui semanalmente e gastamos tempo em casa porque nós queremos estar com Jesus no céu. Ao falar sobre o preparo para a sua segunda vinda, Jesus nos adverte do que nós encontramos em Lucas capítulo 23, versículo 34. Fiquem alertas. Interessante, parece que Jesus conhecia muito bem os dias em que nós estamos vivendo hoje.
Fiquem alertas. Não deixe que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que não tenham tempo para mim. Que aquele dia vos pegue de surpresa. Nós temos muitos motivos para estar ocupados. E eu sei que a vida num país estrangeiro não é fácil. Aliás, todos nós somos estrangeiros, né? Porque aqui não é a nossa pátria, aqui não é o nosso lar, aqui não é a nossa casa. A nossa casa é a que Jesus está preparando e muito em breve estaremos com Ele. Mas Jesus nos chamou a atenção para isso. Fiquem alertas, tome cuidado, não permita que o inimigo o torne ocupado demais, a ponto de nos esquecermos de Jesus, a ponto de nos esquecermos de ter um relacionamento com Ele, a ponto de nos esquecermos de ter uma comunhão com Ele. Tão ocupados, Lucas capítulo 21, 34, esse é o tema que mexe com a geração de hoje, a geração do corre-corre. Quando você liga o seu celular, e ele demora mais do que 3, 4 segundos, parece que não dá uma gastura. Parece que nós vivemos hoje no imediatismo, tudo tem que ser na hora. E nós nos incomodamos com algumas coisas que demoram um pouquinho mais de tempo. Então hoje nós vivemos na geração do corre-corre, da comida rápida, da velocidade de informações. No mundo atual, o laço da ocupação demasiada é algo bem perto de cada cristão. E parece que o inimigo sabe muito bem disso. E ele coloca diante de nós alguns equipamentos, alguns opcionais aí, que realmente tomam uma boa parte do nosso tempo. Tomam uma boa parte daquilo que nós podemos desfrutar com Jesus, que é a nossa comunhão. Em alguns casos, a luta pela sobrevivência, ela tem sufocado a vida espiritual. Em alguns casos, nós trabalhamos incansavelmente por aquilo que perece. Muitas vezes, a situação é tão difícil que o dia inteiro trabalhando não é suficiente. Alguns anos atrás, algum tempo atrás, o trabalho de um homem era suficiente para a manutenção dele, da sua esposa, dos seus filhos. Hoje já não é mais. Hoje precisa trabalhar o homem, precisa trabalhar a mulher e muitas vezes os filhos que já vão alcançando idade. Por quê? Porque a vida acaba se tornando cara e as coisas vão se apresentando e muitas vezes nós não nos satisfazemos apenas com as necessidades. Nós queremos alcançar os desejos. Então as palavras de Cristo a Marta devem ressoar em nossa mente como advertência, para que nós não perecemos. E veja aí São Lucas capítulo 10, 41 e 42. O que Jesus disse para Marta? Vamos imaginar o contexto. Marta estava recebendo Jesus na sua casa. Marta não era uma pessoa pobrezinha. Marta tinha servos, eles tinham um certo recurso financeiro, Marta, Maria, José. Mas quando Jesus vinha à casa de Marta, ele vinha sozinho? Ele vinha com quem? Com 12 discípulos. Você já recebeu 13 homens na sua casa depois de uma viagem longa, com fome, com sede, cansados? Não é fácil. Eu até entendo a situação de Marta, mas Marta tinha pessoas para fazer tudo o que precisava, para dar atendimento às necessidades básicas. Por isso Jesus chegou a Marta e disse: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Não precisa disso. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Nós não precisamos de muita coisa. Hoje existe uma tendência,
e eu já li alguns livros a respeito disso, de vivermos com menos. Muitos economistas, muitos cientistas e alguns até políticos estão mostrando a necessidade de vivermos com menos. Por quê? Porque o planeta Terra já está chegando no momento de fadiga. Nós estamos vendo as mudanças climáticas que estão acontecendo, nós estamos vendo vários movimentos ocorrendo e está sendo chamado a atenção das autoridades a respeito disso. Então, vários livros já estão sendo escritos sobre isto. Há uns 20 anos atrás eu li um primeiro livro sobre isso, mas hoje você vai numa livraria, já existe uma diversidade muito grande para nos ensinar a viver com menos. Por quê? Porque as coisas estão tomando um rumo completamente diferente. E Jesus então disse: Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Tudo o mais pode ser tirado. Pode ser tirado pelo desastre natural, pode ser tirado por um governo nefasto, pode ser tirado por um ladrão que apareça, e pode ser tirado por diversas maneiras, mas uma única coisa não pode ser tirado, que é a comunhão, é aquilo que Maria escolheu, a boa parte que ela escolheu. Escolheu a boa parte. Precisamos seguir o exemplo de Maria ao definir as prioridades para a nossa vida. Queridos, Deus não está dizendo que deixemos de nos preocupar com o nosso trabalho, que deixemos de nos preocupar com os nossos estudos, que deixemos de preocupar com a nossa vida. Não é isso que Ele está dizendo. Nós precisamos viver, nós precisamos comer, nós precisamos dormir, o aluguel tem que ser pago, o nosso carro tem que ser pago e outras coisas mais. Nós precisamos dos recursos, tudo isso é importante, mas não podemos focar somente nisto. É isso que Jesus está mostrando. Não podemos focar somente nisto. Nós precisamos tirar um espaço. O que deve ocupar o primeiro lugar em nossa mente, ao levantar e ao deitar, deve ser o reino de Deus. É isso que deve ocupar o nosso primeiro lugar. Precisamos trabalhar? Lógico que precisamos trabalhar, e não é pouco, mas não podemos entender que a única coisa na vida seja isso. Então nós vemos aqui em Mateus capítulo 6, 33, uma promessa maravilhosa que Jesus nos deu. Ele diz: buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e o que vai acontecer? Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as nossas necessidades serão acrescentadas. Então, quando buscamos a Deus em primeiro lugar, Ele acrescenta na nossa vida coisas que precisamos. Podemos descansar debaixo dos seus cuidados. Podemos descansar debaixo dos seus cuidados. É pecado ser rico? De jeito nenhum. Muito pelo contrário, quanto mais rico nós somos, mais é um testemunho das bênçãos que Deus nos dá. Agora, podemos colocar toda a nossa segurança e a nossa esperança na riqueza? Não. Porque a riqueza, ela não vai sair daqui. Quando Deus criou este mundo, e quando você faz uma leitura bem profunda do livro de Gênesis, você vai ver que dentro do jardim do Éden havia ouro espalhado, não estava nas profundezas da terra. Isso aconteceu depois do dilúvio. As riquezas estavam sobre a terra. Então Deus não proíbe que sejamos ricos, muito pelo contrário, Ele quer nos fazer ricos, só não quer que nós tomemos um rumo diferente. Tudo que somos e temos deve ser consagrado a Deus. Quantas vezes? Todos os dias.
Quando assim o fizermos, as outras coisas serão acrescentadas. E olha, e Deus, Ele é generoso. Deus, Ele é liberal. Deus realmente, Ele coloca muitas coisas em nossa vida. A devoção pessoal diária deve ser uma prioridade na vida de cada um de nós. Aqueles que conhecem um pouco da história americana, no dia 4 de março de 1861, Abraham Lincoln se tornou o 16º presidente dos Estados Unidos. E ele liderou o país no momento, talvez um dos momentos mais difíceis da sua história. O momento de uma guerra civil americana. Ele lutou para a preservação da União, ele lutou para encerrar a escravatura, lutou pela abolição da escravatura, e também para modernizar a economia e modernizar o seu país. Mas veja, ele não compreendia claramente que a sua vida necessitava, ou melhor, ele compreendia que a sua vida necessitava de comunhão diária. Ele era um estadista, ele era um presidente, com toda a demanda de tempo que ele tinha para cuidar de todos os temas importantes, mas ele tinha uma comunhão diária com Deus. E certa vez ele afirmou o seguinte: tenho sido muitas vezes impelido a dobrar os meus joelhos pela convicção de que não havia outra coisa a fazer. E ele continua: minha sabedoria e a sabedoria de todos os que me rodeavam pareciam insuficientes para aquele dia. Eu precisava ir buscar a Deus. O que o texto diz? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e quantas coisas serão acrescentadas? Todas as coisas vos serão acrescentadas. Ellen White também confirmou essa necessidade de dependência diária de Deus, ao fazer esta oração que nós conhecemos muito bem, que está em Caminho a Cristo, página 70, que é o capítulo da oração que nós encontramos ali. E ele diz: consagrai-vos a Deus pela manhã, fazei disto vossa primeira tarefa, seja a vossa oração: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés eu deponho todos os meus projetos. E ela continua: usa-me hoje em teu serviço, permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Essa é uma questão diária. As misericórdias do Senhor, elas têm prazo de validade, elas se renovam a cada manhã. A de ontem não serve para hoje, eu tenho que buscar a de hoje. A de hoje não serve para amanhã, eu tenho que buscar a de amanhã. Então elas se renovam justamente porque Deus quer que nós tenhamos um contato, uma comunhão diária com Ele. Não só Ellen White, mas Paulo também, com muita clareza, expressou em Colossenses capítulo 3, 2 e 3, pensai nas coisas que são de cima. Muitas vezes nós temos a tendência de pensar nas coisas que vemos, nas coisas que ouvimos, nas coisas que estão diante de nós. Mas Paulo veio e diz: pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra. É interessante que Paulo, ele era um cidadão romano, mas tinha uma base forte no judaísmo, e ele era um indivíduo de recursos, porque ele tinha cargos elevados lá dentro do judaísmo. Porém, quando ele conheceu a Jesus naquela viagem a Damasco, ele simplesmente desvalorizou as coisas terrestres e começou a valorizar muito as coisas do céu. Aquele encontro com Jesus foi uma mudança radical na vida deste apóstolo, e ele passou por muitos problemas, por muitas dificuldades. Ele perdeu a sua vida em função da pregação do Evangelho, mas ele disse:
não ter problema, porque a sua coroa já estava o quê? Guardada. A sua coroa já estava guardada. E não somente a dele, mas de todos aqueles que amam a vinda de Jesus. A minha e a sua também deverão estar guardadas. Esta não é uma sugestão que Paulo está fazendo, de nós olharmos para as coisas do alto. Isso é um mandamento que ele está nos dando. É interessante que em grego, o significado é: concentra a sua atenção ou interesse nas coisas de cima. Mas não é uma concentração qualquer. Em outras palavras, leve a sua concentração semelhante ao aço, semelhante ao concreto, a ser direcionada às coisas de Deus. Torne-a inabalável, imbatível. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. A nossa visão do céu, a nossa visão das coisas do céu, precisa ser imbatível, inabalável. Nada neste mundo pode nos tirar do nosso relacionamento e do nosso conhecimento. Existe uma frase que diz: nada nesse mundo deve ser maior do que a minha e a sua fé. Lembre-se sempre das palavras do discípulo Pedro. Pedro também nos falou sobre a comunhão. 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Deus quer nos dar algo que nós nem sonhamos, que nós nem imaginamos. Paulo diz que aquilo que Deus está preparando para nós é algo que o nosso cérebro jamais viu, que a nossa mente jamais viu. Eu já tive o privilégio, nasci com rodinhas no pé. Eu e minha esposa nascemos com rodinha nos pés. Nós temos um projeto de vida, e esse projeto de vida é viajar. E nós gostamos de viajar. Viajamos por vários países, por vários continentes do mundo, e nós nos deparamos com coisas muito lindas aqui nesse país. Quando eu entrei ali, eu estava imaginando que eu estava entrando no paraíso. Quando eu cruzei esse portão, é a coisa mais linda. Mas tudo que eu consegui ver, nem de perto lembra aquilo que Deus está preparando para cada um de nós. Deus realmente está preparando algo fantástico, algo poderoso, e Ele já nos deu. Ele já nos deu o passaporte com carimbo. O carimbo do passaporte foi feito lá na cruz do Calvário. Agora nós precisamos resistir ao que o diabo nos oferece, porque tudo que o diabo nos oferece vai ficar aqui nesta terra. Então nós precisamos gastar tempo com Deus. Eu sei que a vida aqui é muito difícil, e lá no Brasil não está diferente. A vida é muito complicada, mas nós precisamos priorizar o reino celestial. Vale a pena colocar em Deus o primeiro lugar em nosso dia a dia. Queridos, o chamado divino para você hoje é: tenha a cada dia uma experiência imbatível com Deus, inabalável com Jesus, durante a sua devoção. A Bíblia é uma palavra viva. Através da palavra Deus criou o universo. Através da palavra Deus criou este mundo. Através da palavra Deus criou tudo que nós vemos. Através da palavra Deus nos deu a base. Deus nos deu aí a matéria-prima para que o ser humano pudesse criar tudo que nós temos aqui hoje. E a palavra de Deus é uma palavra viva. Quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, ela começa a transformar a nossa mente. Ela começa a transformar o nosso coração. Não foi isso que Paulo falou na lição dessa semana? A palavra é viva e ela vai transformando. Então, à medida que eu tenho uma devoção pessoal, à medida que eu tenho um contato com a palavra e um contato com Deus através da oração,
eu tenho a minha vida transformada. No capítulo 70 do livro Caminho para Cristo, ou melhor, nesse capítulo que fala sobre oração, tem uma definição muito interessante de oração. Ele diz que a oração é a chave na mão do crente, para abrir os celeiros dos céus, onde estão armazenados todos os recursos da onipotência. E nós temos o privilégio de ter essa chave e usá-la no momento que nós quisermos. À noite, de madrugada, de manhã, durante o dia, enquanto estamos dirigindo, enquanto estamos trabalhando, enquanto estamos realizando qualquer atividade, nós temos condições de desfrutarmos deste relacionamento e dessa comunhão. Se os irmãos me permitam, eu gostaria de dar algumas dicas para nós termos uma comunhão com Deus. Eu fui departamental muitos anos, então a gente gosta de transformar isso de maneira muito clara, para que nós tenhamos essas vantagens. Então, primeira dica que eu gostaria de ter: dedique um tempo diário para orar e estudar a Bíblia. Você conhece a sua agenda, você conhece o seu tempo, você poderá escolher a parte da manhã, você poderá escolher a parte da tarde, você poderá escolher o meio do dia, aí cada um vai priorizar esse momento. A Bíblia e o Espírito de Profecia nos fala sobre a primeira hora, mas é a primeira hora que você tem, primeira hora que você tem disponível. O indivíduo que trabalha à noite, ele vai ter a primeira hora lá para as 4 da tarde, 5 da tarde, quando ele acordar. Ele chega em casa, não tem condições de fazer uma comunhão. Então a primeira hora é extremamente importante. Para que nós tenhamos a primeira hora disponível, nós precisamos controlar um pouquinho os nossos momentos de lazer. Dormir um pouco mais cedo. Cuidar um pouco com o excesso de TV, com o excesso de smartphone. Hoje parece que o diabo criou algo que realmente consome. De vez em quando eu tenho problemas com o meu carro, lá eu levo o carro no mecânico, ele fala: olha, tem algo consumindo a sua energia vital, que é a sua bateria, e ali vamos descobrir o que é. E aqui muitas vezes tem algo consumindo o nosso tempo, que pode transformar a nossa vida em algo pesado. Então nós temos que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Na oração, querido, seja sincero. O que nós devemos falar com Deus? Algum tempo atrás, eu ouvi o testemunho de uma senhora, e ela estava ouvindo um projeto que estava sendo lançado no Brasil, às 40 madrugadas, e ela resolveu colocar isso em prática. E ela disse: para mim vai ser muito bom, eu já sou adventista há muitos anos. E ela então buscou na sua agenda um horário, teria que levantar um pouquinho mais cedo, colocou lá o relógio para despertar, acordou 1 hora mais cedo, se trocou, fez os seus preparativos e foi para um local. E ela começou a ler a Bíblia, e ela começou a orar. E quando ela terminou de ler a Bíblia e de orar, e ela falou: olha, já deve ter terminado a minha hora. Ela viu, tinha passado apenas 10 minutos. E ela descobriu uma coisa terrível. Ela falou: olha, eu não conheço nada de Deus. Eu não consigo ter um contato e um relacionamento com Ele por mais de 10 minutos. Então, na oração, o que eu falo com Deus? Eu falo tudo. Os meus fracassos, as minhas dores, as minhas alegrias, os meus sonhos, aquilo que está acontecendo comigo. Eu vou ter uma prova, então o aluno aí vai ter uma prova, chega para Deus e fala: Senhor, amanhã eu vou ter uma prova, é uma prova difícil, as partes que mais está judiando a minha mente é essa, e refaz a prova com Deus ali, naquele momento. Olha, amanhã eu vou ter uma entrevista, ou vou ter um trabalho novo, vou realizar um trabalho difícil. Então conte para Deus tudo que você vai fazer. Isso é muito importante. Nunca deixe de orar. Quando você não tiver nenhuma vontade de orar, conte isso a Deus. Fala: Senhor, olha, hoje eu levantei, tive uma noite ruim, não dormi bem, talvez eu tenha comido um pouco a mais do que deveria ontem,
e realmente estou muito cansado, irritado, chateado, porque eu não consegui dormir. Vai contando para Deus tudo o que está acontecendo com você. E quando você menos imagina, você está fazendo o quê? Orando. Mas nós precisamos encarar a Deus como alguém presente, não como alguém ausente, muito distante, como alguém que está ao nosso redor, juntamente conosco. Em nossas orações, agradeça. Muitas vezes nós somos prontos em pedir, mas muitas vezes nós somos muito tímidos para agradecer. Então eu gosto de vez em quando fazer orações só de gratidão, só de agradecimento. Algumas vezes eu vou para o meu refúgio de oração e não falo nada. Eu quero só estar na presença de Deus. E ali eu fico algum tempo. E isso é muito bom. Peça também, mas confesse os seus pecados. Sem confissão não haverá abandono do pecado e mudança de vida por meio do Espírito Santo. Então, se é um pecado consciente, que você viu que fez, olha, aconteceu alguma coisa, eu fui rude, eu fechei alguém, eu fiz o que não deveria fazer, tal, confesse a Deus de maneira muito clara, muito objetivo. Agora, se você não tem certeza que você cometeu um pecado, Senhor, perdoa o meu pecado e peça para Ele ser generoso com você e está tudo certo. Quando você vai ler a Bíblia, hoje nós temos uma facilidade muito grande. No meu smartphone aqui eu tenho um aplicativo e eu tenho aqui mais ou menos umas 20 ou 30 versões diferentes da Bíblia. Então, a versão que eu uso para estudar é uma coisa, a versão que eu uso para pregar é outra. A versão que eu uso para pregar é uma Bíblia mais tradicional, quando eu vou fazer um sermão, os textos que eu vou usar é mais tradicional. Mas a versão que eu vou usar para estudar, eu quero usar uma versão que fala a minha linguagem. Uma linguagem mais atual, uma linguagem mais próxima de mim. Então hoje nós temos muitas dessas Bíblias que estão facilitando a nossa vida. Então o meu ano bíblico eu gosto de fazer numa linguagem que eu não preciso pensar muito para entender o texto bíblico. Porque a própria versão já me ensina, já me ajuda a ter essa clareza de mente. Então a NVT e outras mais aí facilita muito esse tipo de versão. Isso me ajuda e me dá prazer, porque se eu pego uma versão muito pesada, muito teológica, muito difícil de compreender, uma versão muito antiga, aí eu mesmo fico desanimado para entender. Leia com atenção, sem pressa, meditando. Não é a quantidade que você vai ler que vai fazer a diferença na sua vida, mas é a qualidade. Então, ao invés de você ler aí um capítulo, leia 2 versículos, 3 versículos, desde que esse versículo esteja dentro de um contexto. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas leia os 2, 3 versículos. Procure entender, procure compreender, não se incomode se for preciso voltar a esse texto depois. Não tem problema, mas leia, entenda, tira uma lição para a sua vida, uma mensagem de esperança, e aí você vai trabalhar. Uma outra coisa também que eu costumo de fazer é marcar a minha Bíblia. Então eu gosto de marcar a minha Bíblia com letra, com cores diferentes. Então tudo que me dá esperança eu coloco verde. Tudo que me deixa apreensivo na Bíblia eu coloco amarelo. Tudo que é profético eu coloco vermelho. Então eu estabeleci algumas cores para mim. Então quando eu estou folheando a minha Bíblia, eu já sei o que as palavras, as folhas que eu estou folheando está falando. Então se eu estou precisando ali de uma esperança, eu vou num versículo verde, leio e fico satisfeito. Então nós vamos desenvolvendo um relacionamento com a Bíblia, uma comunhão com a Bíblia e consequentemente uma comunhão com Deus. Uma outra coisa que eu gosto de fazer também, que funciona bem para mim, é me identificar com os personagens. Então quando eu estou lendo sobre Abraão, eu me coloco na vida de Abraão. Abraão era um homem poderoso, tinha 1000 pessoas na sua casa, tinha um exército na sua casa, e um exército preparado, porque quando ele foi salvar Ló, ele não precisou levar os 1000, levou 300 e já resolveu o problema. Então era um homem poderoso.
Então eu fico imaginando como ser um Abraão, como ouvir o que ele ouviu de Deus, como tomar a decisão de sair de onde ele estava e seguir para uma terra desconhecida, para uma terra completamente diferente, e mesmo sabendo que ele não tomaria posse, porque a posse, Deus disse que somente 430 anos depois daria posse, mas Abraão a si mesmo foi fiel e foi. Então seja aí quando eu estou lendo a história de José, de Zaqueu, por exemplo, subindo na árvore, recebendo Jesus na sua casa, então eu vou me colocando dentro da história, e isso tem um significado muito diferente para mim. Tome nota da passagem que mais toca a você. Tome nota. De vez em quando eu não tenho tempo de tomar as notas necessárias, eu pego a Bíblia assim, ó, e dobro a folha. E aí mais tarde eu pego lá e faço as anotações necessárias para eu não esquecer daquele texto. E isso é muito legal. Escreva ao lado da Bíblia. Escreva. Você encontrou uma coisa gostosa, uma coisa bonita, uma coisa que lhe inspirou, uma coisa que você pode usar mais tarde, escreva do lado da Bíblia. Isso vai te ajudar muito. Uma outra coisa, queridos, a lição da escola sabatina é um projeto que a igreja tem há 171 anos para nos auxiliar no estudo da Bíblia. 171 anos a escola sabatina está completando esse ano. E nós temos este privilégio. E cada ano, ou cada trimestre, a lição da escola sabatina vem com uma mensagem diferente, com um estudo diferente. E estudos que realmente enobrecem a nossa vida. Este trimestre que vem agora, que nós entramos hoje, pela primeira vez na história da escola sabatina, nós teremos mais de um autor. Nós teremos cerca de 8 ou 9 autores. E entre esses 8 ou 9 autores, um é brasileiro, pastor Kleber Gonçalves. Todos que cuidam de centros de missões participaram da confecção do livro ou da lição da escola sabatina nesse trimestre. Então, essas pessoas têm muito que contribuir para o crescimento da nossa vida, para o crescimento do nosso relacionamento com Deus. E quando nós estudamos a lição, que estamos estudando um livro da Bíblia, é como se eu estivesse fazendo um mini curso teológico, realmente é muito poderoso. Termine a sua devoção pessoal como uma oração espontânea. Agradeça a Deus por aquilo que você viu, por aquilo que você aprendeu, pelas descobertas que você viu. Convide a Deus para sair com você agora para o seu trabalho, para as suas atividades. Torne a sua vida espiritual a sua vida prática. Coloque a sua vida espiritual na sua agenda diária. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Esse tema está na sua agenda? Você coloca na agenda? Eu tenho que colocar todos os dias, repetir esse tema na minha agenda. Jesus está voltando. O que eu vou fazer para me preparar para a volta de Jesus hoje? Esse é um tema importante que nós precisamos fazer. Agora, queridos, eu dei algumas sugestões e vou também dar uma sugestão de decisão. Cada um vai fazer da maneira como acha que deve, mas eu decido colocar Deus em primeiro lugar em minha vida, porque é a única coisa que vai ficar no final. Eu não tenho a data que eu vou deixar esse país, esse mundo, não tenho data. Eu posso morrer a qualquer momento, mas se eu morrer hoje, ou em qualquer momento, a minha salvação está garantida? Eu acredito na minha salvação, eu creio na minha salvação. A salvação existe, todos nós fomos contemplados. Deus nos deu essa salvação plena e completamente, mas eu acredito nisso, eu me apropriei disso na minha vida. Segunda decisão, quero começar cada dia reservando o primeiro momento ao despertar para estudar a minha Bíblia e orar.
dentro daquela condição. Seu primeiro momento pode ser no horário que você vai estabelecer. Mas eu decido isso. Isso não é uma decisão, pastor Marco, que a sua esposa pode fazer por você. E nem você pode fazer por ela. Isso é uma decisão pessoal. Isso é uma decisão que cada filho, cada neto, cada pessoa tem que fazer por conta própria. Não é uma decisão que nós fazemos por outro. Me esforçarei para ter e estudar a lição da escola sabatina. Queridos, a vida nesse mundo é uma vida corrida. É uma vida cheia de dificuldades, de problemas. Mas Deus está nos oferecendo algo melhor e maior. Algo mais poderoso. E nós podemos conciliar isso com aquilo que nós fazemos aqui neste mundo. Nós podemos conciliar a salvação eterna com a nossa vida terrena. Agora, nós precisamos escolher isso. E o meu desejo, e a minha oração nesta manhã, é que cada um de nós saibamos escolher o que é eterno, o que vai permanecer, o que vai transpor a eternidade. Esse é o meu desejo. Amém. Vamos nos colocar em pé e vamos orar então. Eterno Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti, porque o Senhor não nos deixou sozinhos aqui neste mundo. Somos gratos a Ti porque o Senhor não nos deixou sem direção neste mundo. Nos deu palavras certeiras, nos deu conselhos certeiros, através dos Seus profetas, mas principalmente através do Teu Filho Jesus que veio a este mundo. Nos ajude, Senhor, com a ação e a operação do Teu Espírito Santo em nossa mente e em nosso coração, como fez com Jesus quando esteve nesse mundo. Que possamos ter a convicção de que estaremos contigo no Teu reino eterno. Nos ajudes a tomarmos as decisões corretas, as decisões certas nesses momentos que aqui vivemos, para que quando Jesus se manifestar, nós possamos ser levados para vivermos 1000 anos contigo aí no céu e toda a eternidade neste planeta renovado. Abençoe, Senhor, esta igreja. Abençoe o ministério desta igreja, o pastor, a sua família. Abençoe também os anciãos, os departamentos. Abençoe cada um dos membros. O Senhor sabe da realidade de cada um que vive aqui neste lugar. Sabe onde mora, conhece o seu mais íntimo pensamento. Que o Senhor possa estar presente na vida de cada um, influenciando-os para a salvação. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito habite em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito em nós esteja para sempre, eternamente. Amém. Muito obrigado, pastor. Que Deus continue te abençoando. A você um bom e feliz sábado. Que Deus o abençoe ricamente.